Olá, seja bem-vindo ao Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, campus Rio Pomba. Hoje nós vamos continuar nossa conversa a respeito da metodologia científica para tratar de alguns assuntos que são bastante importantes para a realização da sua pesquisa, com o objetivo de fazer com que você possa realizar todos os seus trabalhos, né, com a certeza de que você está fazendo a coisa certa, da maneira certa, né, e de modo que isso não traga posteriormente dores de cabeça para você, que não traga problemas de natureza ética ou jurídica. Então, o objetivo dessa aula de hoje é falar, né, é pelo menos introduzir a temática relativa à ética da pesquisa e o acesso ao patrimônio genético, que são duas ações que estão bastante envolvidas, né? A gente poderia também falar aqui de outros aspectos legais, como o uso de radioatividade, o acesso à pesquisa com populações indígenas e outras questões, mas nós vamos tratar como são coisas mais específicas, né? Nós vamos tratar mais de assuntos, né, que são mais comuns e mais correntes no nosso trabalho, que é falar a respeito de ética de pesquisa no uso de animais, né, de falar de ética em pesquisa com seres humanos, de falar sobre plágio, né, e sobre os seus possíveis desdobramentos, e falar sobre acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional, né, que todos esses fazem parte da da nossa forma de tratar essas questões. Então, a ética da pesquisa, né, a gente se pergunta muito por que é, é importante falar de ética em pesquisa, né, e a gente, né, se questiona mesmo qual que é a relevância de se tratar disso, né? A gente tem, ao longo da história, muitos exemplos, né, em guerras e exemplos que ocorreram há muito tempo e exemplos mais recentes de pesquisas que, por vezes, transpassam o limite ético, né, e que, por vezes, desrespeitam a dignidade do ser humano. Então, para evitar esse tipo de questão, para evitar esse tipo de problema, a gente tem que ficar muito atento com os aspectos éticos da pesquisa, né? E isso eu falo tanto no que diz respeito à dignidade do ser humano, quanto ao respeito aos animais também, né? E a utilização de animais para pesquisa tem sido muito questionada e tem sido muito avaliada, e para isso que existem comitês específicos para tratar dessa questão, para evitar que excessos sejam cometidos. Então é sim necessário preocupar-se com os aspectos éticos no desenvolvimento das pesquisas. Além disso, existem aspectos legais que devem ser seguidos, né? Existem cadastros, registros, autorizações que devem ser obtidas antes de você realizar algumas pesquisas. Então, eu falei aqui a respeito de pesquisa com radioatividade ou com acesso a regiões, a populações indígenas, mas também existem autorizações para fazer pesquisa em parques nacionais, né? E tudo isso tem que ser respeitado, né? Tem que ser respeitado para evitar as sanções provenientes desse tipo de atuação. Da mesma forma, quando a gente fala de acesso ao patrimônio genético, né? A gente tem que se preocupar com isso, né? Porque o acesso o patrimônio genético do Brasil, ele é da população brasileira, né? E com isso a gente tem que ficar muito atento com esses aspectos legais para não infringir esses aspectos e para que a gente não tenha posteriormente problemas com com pesquisas que a gente realizou no passado. Então, para isso que eu trouxe aqui o questionamento, né? Depois que eu fiz o meu projeto, depois que eu estou com a minha proposta de trabalho na mão, né, ou no momento que eu estou construindo o meu projeto, eu tenho que pensar quais são as questões para as quais eu tenho que me preocupar, que eu tenho que buscar, que eu tenho que, que zelar para que isso de fato funcione, para que eu consiga realizar a minha pesquisa, né? É, sem ter grandes problemas e que também, de certa forma, não limite a utilização dos resultados, porque por vezes a falta de uma autorização, por exemplo, num comitê de ética de pesquisa com seres humanos, vai inviabilizar a publicação do seu trabalho posteriormente. E isso a gente não quer, a gente quer fazer o trabalho justamente para poder apresentar os resultados para a comunidade posteriormente. Então a gente tem que ficar atento com isso, né? No momento da construção da nossa proposta, a gente saber qual tipo de autorização vai ser necessária, qual tipo de material vai ser necessário, é, seja uma autorização, um cadastro, né, a passagem, né, a submissão do projeto a um determinado comitê para a gente poder avançar com essas questões, né? Então vamos conversar um pouco sobre algumas dessas preocupações, né? Então nós vamos tratar aqui, como eu falei anteriormente, da ética no uso de animais, da ética
de pesquisa com seres humanos, do plágio e do acesso à biodiversidade, que são as mais prementes, né, para o tipo de pesquisa que a gente faz aqui no Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. Bom, quando a gente fala de ética no uso de animais, né, eu achei, a gente tem no nosso instituto instituído a CEUA, que é o Comitê de Ética no Uso de Animais. Esse Comitê de Ética no Uso de Animais, ele avalia desde as aulas práticas até as atividades de extensão e as atividades de pesquisa. Para tentar explicar o que o Comitê de Ética faz e qual que é a importância dele, eu busquei a função da CEUA do INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer. E essa função destacada aqui, ela é muito interessante porque ela demonstra exatamente o que se deseja. E o que se deseja, né? O que a gente tem, o desejo é garantir que a utilização de animais seja justificada, considerando os objetivos e benefícios potenciais, né? A gente quer que o animal sofra o mínimo possível, né, que sejam utilizadas as técnicas adequadas. Mas vamos dar uma olhada, né? Então, a primeira coisa é garantir que a utilização dos animais seja justificada, levando em consideração os benefícios potenciais e os efeitos do bem-estar animal. A gente tem que também garantir que o bem-estar dos animais seja sempre considerado de acordo com o que preconiza a Lei Arouca, que é uma lei que trata justamente dessa questão da ética do uso de animais em pesquisa. A gente tem que promover o uso de métodos alternativos sempre que possível para substituir o uso de animais ou para reduzir o número de animais que vão ser utilizados nas pesquisas científicas. A gente tem que minimizar o número de animais utilizados em projetos ou protocolos sem comprometer a qualidade dos resultados obtidos. A gente tem que refinar os métodos de pesquisa para evitar a dor nos animais e para que as atividades sejam para evitar a dor nos animais utilizados em atividade de pesquisa. E a gente tem que aplicar, né, para todas essas questões existem resoluções do Conselho Nacional do Controle de Experimentação Animal, assim como o CONSEA, né, assim como outras legislações pertinentes. Então, se o seu projeto tem projeto com animais, é importante que você busque as resoluções do CONSEA pertinentes, né, para cada tipo de produção animal, para cada tipo de pesquisa, para cada tipo de animal mesmo, para cada tipo de espécie, a gente tem, né, uma orientação específica a fim de reduzir a utilização desses animais na busca de protocolos mais eficientes e que sejam menos deletérios para os animais que vão participar dessa pesquisa. Aqui no IE-Sudeste MG, a gente tem a CEUA, né, e todo projeto com animal ele tem que ser submetido e aprovado à CEUA, né, na CEUA antes de ser submetido. Então, se você tem um projeto que vai ter utilização de animal, o que a gente sugere aqui é que o projeto deve ser submetido por e-mail submissão.seua@ifsudestemg, e com isso você vai ganhar tempo de vida, né, permitindo que especialistas ali, né, a CEUA aqui, a CEUA ela tem, né, essa comissão ela tem na sua composição, né, biólogos responsáveis pela Sociedade Protetora dos Animais. Ela tem várias pessoas que estão envolvidas no processo de utilização de animal. Tem que ter obrigatoriamente um médico veterinário, tem que ter obrigatoriamente um biólogo, tem que ter obrigatoriamente alguém da Sociedade Protetora dos Animais para poder fazer a submissão e a tramitação desse projeto da maneira mais correta possível. Então, isso é a questão da CEUA, né? Então, aqui no Instituto, a gente tem um e-mail para submissão dos projetos e essa comissão vai avaliar e te dar a resposta a respeito desse material. O outro tipo de material, né, o outro tipo de comitê de ética, é o Comitê de Ética de Pesquisa com Seres Humanos, o CPH, que ele tem um caráter um caráter consultivo, deliberativo e educativo, que tem por finalidade regulamentar, analisar e fiscalizar a realização de pesquisas científicas com seres humanos, né? Ele, na verdade, tem o intuito de defender o interesse dos participantes da pesquisa, né, e garantir a integridade e dignidade desses participantes, né? Esse comitê também tem como característica contribuir para o desenvolvimento da pesquisa dentro dos padrões éticos, conforme
as normas aí do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, né, que é o CONEP, e do Conselho Nacional de Saúde, né. Essa atividade do CPH, né, que é o Conselho de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, ela é uma atividade muito importante para a gente, né, porque ela garante justamente que a integridade e a dignidade, que haja uma avaliação prévia, né, da pesquisa que vai ser realizada antes, né, de que o direito ou a dignidade de algum ser humano seja violada. Então, é um processo bastante importante, né? É um processo muito regulado, né? Os comitês de ética em pesquisa com seres humanos, eles são regulados pelo, pelo comitê, pelo Conselho Nacional de Saúde, mas principalmente pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, CONEP, que faz visitas frequentes. Então, é um tipo de pesquisa bastante, é um tipo de comitê de ética bastante interessante, né, e importante para o desenvolvimento da pesquisa. Diferente da SEU, aqui a submissão dos projetos é feita por meio de e-mail, aqui a submissão dos projetos é feita por meio de uma plataforma, né, nacional, que é a Plataforma Brasil. A Plataforma Brasil ela é do Ministério da Saúde, né, justamente porque muitos dos aspectos éticos mais importantes relacionados à pesquisa científica, eles estão relacionados com os aspectos de pesquisa em saúde, né? E durante esse período da pandemia a gente viu a importância de ter uma caracterização e uma aprovação nos comitês de ética para a realização das pesquisas com seres humanos, porque por vezes essas pesquisas vão precisar ter amplos estudos e utilizar um grande número de pessoas, né? E por isso esse tipo de material de pesquisa esse tipo de regulação ética é bastante importante. Quando a gente vai fazer a submissão, né, nessa plataforma Brasil, aqui em cima tem o link da plataforma, né? Mas se você googar lá, você vai encontrar a plataforma Brasil, você pode se cadastrar. E a partir do momento que você está cadastrado, você indica que faz parte do IF Sudeste MG e todas as submissões de projeto que você fizer na Plataforma Brasil vão ser preferencialmente ou quase obrigatoriamente avaliadas por pesquisadores aqui do nosso instituto, ou seja, pelo nosso comitê de ética. Então, para a submissão desses projetos, nós vamos precisar do próprio projeto escrito, né? Nós vamos precisar preencher um formulário online com itens do projeto, né? Nós vamos precisar da folha de rosto assinada. Então, nós vamos gerar uma folha de rosto, um documento comprobatório, e a instituição vai ter que assinar dizendo que concorda com essa submissão. E os termos de consentimento livre esclarecido, né? Sempre que a gente vai participar de uma pesquisa, a gente recebe um TCLE, né, que é o termo de consentimento livre esclarecido, explicando os detalhes dessa pesquisa, o que vai ser necessário, o que não vai ser necessário, quais são os aspectos importantes. Então, nós vamos precisar desses materiais para poder fazer a submissão, e quando a gente fizer a submissão, a gente tem que entrar nessa plataforma. A gente pode fazer o cadastro, né, e a partir daí a gente pode entrar aqui na plataforma Brasil e, né, buscar as informações. É interessante porque na plataforma Brasil nós temos, né, os manuais, nós temos os tutoriais e tudo que é necessário para poder fazer a utilização da plataforma. No entanto, quando a gente vai submeter para esse comitê, a gente tem que ficar atento à documentação da Plataforma Brasil, mas também à documentação do IF Sudeste, né? E o IF Sudeste tem uma página específica do CPH, né? E nessa página específica do CPH nós temos toda a documentação com modelos, instruções, manuais, para facilitar a nossa vida no momento da submissão, né? Também nessa página do CPH existe o e-mail de contato com o comitê de ética, e esse e-mail de contato é muito importante porque se você tiver alguma dúvida no processo de submissão, você pode entrar nesse e-mail, mandar um e-mail que o pessoal do comitê certamente vai te responder, sanando as suas dúvidas, e isso vai te ajudar a ganhar tempo no processo de avaliação ética do seu projeto que envolva seres humanos. O que é projeto que envolve seres humanos? Qualquer coisa. Qualquer coisa que envolve ser humano, né, qualquer coisa que envolva pesquisa com o ser humano, ela depende de submissão no comitê de ética. Então, por exemplo, no caso de projetos que envolvam análise sensorial ou análise em que você vai desenvolver um novo produto e quer saber a opinião do consumidor a respeito desse produto.
Nesse caso, você precisa do comitê de ética. Não, eu não vou oferecer nada para a pessoa, mas eu vou fazer entrevista com ela. Eu vou distribuir formulários. Nesse caso também, vai ser necessário passar pelo comitê de ética. Ah, mas eu só vou fazer pergunta. Não tem problema. Por meio dessas perguntas, você pode, né? Essas perguntas precisam ser avaliadas, a metodologia precisa ser avaliada para que você tenha certeza de que isso está de acordo com o comitê de ética. Então, é importante se você vai fazer entrevista, se você vai fazer é, qualquer outro tipo de pesquisa que envolva a avaliação do ser humano, das suas opiniões, você precisa ter o comitê de ética. As questões médicas nem se fala, né? Tratamentos alternativos, novos tratamentos, novos diagnósticos, tudo isso precisa passar obrigatoriamente pelo comitê de ética de pesquisa com os seres humanos. Bom, a gente segue aqui falar de mais um tema, né, também relacionado à ética, mas um tema também relacionado à legislação, que é o plágio, né? O plágio, ele na verdade, pode ser conceituado como a apropriação da propriedade intelectual de outra pessoa como a utilização de ideias ou de textos parcial ou integralmente. Ela é tratada, né, na Lei de Direito Autoral. Então, na Lei de Direito Autoral, a Lei 9.610 de 1998, o plágio você não vai encontrar a palavra plágio lá nenhuma vez, mas o plágio é tratado como reprodução não autorizada. Então, para evitar qualquer acusação de plágio nos textos científicos, a gente tem um antídoto. E qual que é esse antídoto? É ficar atento ao processo de citação e de referência bibliográfica. Se você citou uma ideia de uma pessoa ou colocou a ideia de uma pessoa e não colocou o responsável por essa ideia, você já está cometendo plágio, né? Isso sem falar, obviamente, em copiar e colar, né? À medida que você copia, você precisa indicar que é uma citação direta, né? E se você apenas aproveita a ideia, você tem que dizer de quem foi a ideia. Então é muito importante esse processo de citação e de referência bibliográfica para evitar problemas com a propriedade intelectual e o direito autoral, né? Então, esse é um papel bastante importante aqui, né? A gente não quer, né? Existem, claro, casos mais graves de plágio, quando a pessoa copia o trabalho inteiro e diz que é dela e tal. Esse tipo de coisa, né, entra nessa lei do direito autoral e pode ser objeto de interpelação. Então, por isso que a gente fica muito atento com essa questão do plágio. A gente não quer que ninguém faça plágio, a gente quer, na verdade, que todo mundo desenvolva suas ideias e se transforme em pessoas que têm capacidade para ter suas próprias ideias, para fazer seus próprios trabalhos e para obter tudo aquilo e poder explorar o seu potencial de pesquisa, o seu potencial de questionamento. Então, por isso que a gente trata essa questão do plágio, por isso que nós falamos aqui de citação e referência bibliográfica, justamente para ajudar vocês a atingirem os mais altos padrões de excelência científica. Bom, a gente passa aqui para mais uma questão bastante importante, né, que é a questão do acesso à biodiversidade e conhecimento tradicional, né? A pergunta que fica é quem é o dono da biodiversidade brasileira? Quem que é o proprietário de um conhecimento tradicional, né? Então, o dono da biodiversidade brasileira é o Brasil, são todos os cidadãos do Brasil, né? Da mesma forma, né, acessar um conhecimento tradicional e tirar proveito dele é muito errado, porque esse conhecimento tradicional não é dessa pessoa que foi lá e apenas explorou, né? E isso tem sido muito comum no processo de biopirataria, que é de levar. A gente tem visto aí, a gente conhece vários relatos, né, de material da nossa própria biodiversidade que é levado para outro país e patenteado no contexto de outros países, né? Ou conhecimento tradicional de povos tradicionais brasileiros, que são levados para outros países, leva-se ao desenvolvimento de produtos, né? Esse produto é patenteado, é comercializado, e nenhum benefício é direcionado para a população que de fato detinha esse conhecimento ou sabia, né, que havia essa ligação entre a biodiversidade e uma determinada função ou um determinado material. Então, aqui nós estamos tratando de biopirataria, que é de fato levar a nossa biodiversidade para outros países e fazer a utilização disso, mas também de dar crédito aos conhecimentos tradicionais e, em caso de obtenção de retorno financeiro, que esse retorno financeiro seja
retornado para essas populações ou para a população brasileira, a depender daquilo que se tem. Então, por isso que essa questão do acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado é muito importante, né? Por vezes a gente está buscando micro-organismos, plantas, animais, que fazem parte, e conhecimentos tradicionais que fazem parte, né, da biodiversidade brasileira, estão relacionados ou fazem parte da biodiversidade brasileira, e utilizar esse material sem dar o retorno a quem de fato é o proprietário da biodiversidade é muitíssimo complicado, muitíssimo errado, né? Então, para isso que a pesquisa e desenvolvimento com o patrimônio genético brasileiro, que envolvam também conhecimento tradicional, ou que envolvam conhecimento tradicional associado, eles precisam do registro nas atividades conforme a Lei 13.123, né? Essa Lei 13.123 de 2015, ela veio sendo, ela foi muito importante porque ela indicou que haveria um sistema de cadastro dessas atividades. Esse sistema foi lançado em 2018, que é o SIGEM, né? Essa lei, ela prevê multas que variam de 1.000 a 10 milhões de reais, então as multas são pesadas. Ao mesmo tempo, essa lei substitui leis anteriores que criminalizavam a biopirataria, mas que por vezes colocavam o pesquisador na posição de criminoso. Então, essa lei foi modificada, mas ainda assim a gente tem multas muito caras, né? Ao mesmo tempo, com o cadastro no SIGEM, né, com o simples cadastro no SIGEM, nós podemos regularizar a pesquisa e podemos fazer com que essa pesquisa aconteça dentro de toda a regularidade, né? Então a grande pergunta é, tudo bem, eu tenho o SIGEM, eu preciso fazer, que é o sistema de cadastro, eu sei que eu vou acessar lá a biodiversidade, quer dizer, eu acho que eu vou acessar a biodiversidade, mas como é que eu vou, o que eu devo cadastrar, né? Então, quando a gente fala do que a gente deve cadastrar, né, a primeira coisa que a gente fica é onde a gente vai cadastrar, e esses cadastros são feitos no SIGEM, né? O SIGEM, ele é o Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético. Você pode ir lá entrar, se cadastrar. Quando você fizer o seu cadastro, a nossa instituição vai receber o seu cadastro, indicando que você faz parte dessa instituição. E a partir daí você pode indicar que vai os materiais que você coletou, que você vai utilizar. Então, a depender do material que você for utilizar, se for apenas para pesquisa, o registro ele tem que ser feito do momento da coleta antes da coleta até o momento da publicação, né? Então, antes da publicação, esse material tem que estar registrado, né, no SIGEM. Ao mesmo tempo, a gente tem o manual do SIGEM, né, que ajuda você a saber como utilizar esse material. Você pode entrar lá e fazer tirar todas as suas dúvidas para que você consiga fazer eventualmente o seu cadastro, né? Então o SIGEM é o local onde você vai fazer o cadastro. Lá explica se é pesquisa, se é desenvolvimento tecnológico, se é remessa para o exterior, se é acesso ao patrimônio genético, se é acesso à biodiversidade, onde você tirou, qual que é a espécie, qual que é a referência geográfica. Você vai explicar direitinho de onde você tirou e o que você vai fazer com esse material, né? E com isso você já legalizou muitas vezes com essa simples ação você já legalizou a sua pesquisa. Em caso de desenvolvimento tecnológico, de exploração financeira, existem outros processos, né? Mas nós estamos falando aqui de pesquisa relativamente básica, e nesse caso da pesquisa básica, o simples cadastro resolve esse problema e todo mundo fica regularizado sem se preocupar com essas multas astronômicas aí do SIGEM. No caso da gente ter acesso, né, ao patrimônio genético que redunde em exploração financeira, né, em desenvolvimento tecnológico, aí a instituição pode ajudar você a preencher os outros requerimentos que dizem respeito a essa questão, né? Então, né, tendo falado isso, fica a última pergunta, que é o que cadastrar, né? E quando a gente fala do que cadastrar, é interessante que existem algumas resoluções, né, como essa resolução aqui, que é a resolução do mapa de 14 de 2000, a resolução do mapa 14, né, instrução normativa 14 de 8 de outubro de 2021, que
trouxe uma lista de plantas, né, que são domesticadas e que foram introduzidas no território nacional e que não fazem parte do acesso ao patrimônio genético. Ou seja, essa instrução normativa do mapa é uma mão na roda para você saber se a planta que você está usando ela está ou não dentro do escopo de plantas nativas e que você precisa entrar nessa questão do patrimônio genético. Né? Assim como tem para as plantas, existem para outros organismos instruções normativas semelhantes que nos ajudam a saber se a gente precisa ou não entrar com o cadastro. Né? Caso você não encontre o nome da sua planta ou do seu organismo destacado dessa forma, né? Caso você não encontre nenhuma lista de acesso ao patrimônio genético do seu organismo, ou se você tiver na dúvida, cadastre. O cadastro é simples, é rápido, você cadastra e regulariza a sua pesquisa. Então essa é a primeira questão. Acessou o patrimônio genético? Estou na dúvida se é ou não patrimônio genético? Cadastra. Né? Cadastra e deixa a coisa acontecer. Você não sabe o que você vai fazer? Cadastra. Cadastra que vai ser melhor. Você, por acaso, abriu essa lista aqui da instrução normativa 4 e encontrou sua planta lá. Então, tudo bem. Você não precisa se preocupar com esse cadastro, porque a sua planta não faz parte da lista de espécies que fazem parte do patrimônio genético. Ela é uma planta introduzida, então não tem problema, você pode utilizar. Bom, além disso, né, você também tem que cadastrar, né, acesso ao conhecimento tradicional. Você tem que cadastrar também registro e remessa de material biológico para outros países. Né? Hoje em dia é muito comum a gente buscar serviços especializados de análise em outros países. Então, quando a gente fala de envio e remessa, tem uma diferença, né, entre o material que você envia unicamente para ser analisado e que vai ser destruído depois, e o material que você envia para que seja trabalhado e pesquisado fora do país. Né? O material que vai unicamente para análise, ele é relativamente simples de ser também é um tipo de cadastro, né, que envolve alguns documentos de ambas as partes, de quem envia e de quem recebe, mas é um documento mais simplificado. E quando se trata de pesquisa no exterior, existe um pouco mais de necessidade de cuidado para evitar qualquer tipo de para evitar justamente a caracterização como biopirataria. Tem também a questão do cadastro para o desenvolvimento tecnológico, né? Que aí é outro caso. O desenvolvimento tecnológico ele presume uso, né? E presume que em algum momento haverá utilização para exploração financeira. Então também existe uma certa também exige um cadastro específico. E quando você já tem um produto pronto e você vai explorar esse produto, também existe uma necessidade de inserção dessas informações no SIGEM. Então agora aqui a gente deu a gente falou a grosso modo dessas questões, né? São questões bastante profundas, são questões que trazem muita preocupação no ponto de vista ético para a pesquisa. Né? Então, essa aula é bastante importante porque a gente trata aqui da ética, né, do acesso ao patrimônio genético e também das questões de legislação que estão envolvidas com as atividades de pesquisa que raramente se fala, né, mas que a gente tem que estar muito preocupado. Em qualquer edital de pesquisa que você entrar para participar, você vai encontrar esse tipo de preocupação expressa de uma maneira muito clara, né? Então é importante que você já saiba que essas são questões que fazem parte, né, do dia a dia do pesquisador. Bom, pessoal, desejo a todos vocês né, um bom dia, uma boa semana e nos vemos em breve aí para continuar falando de metodologia científica. Um forte abraço a todos.